Saudações, meio-dia em Goiás. O céu está azul e o sol está torrando, um sol para cada goiano. Mas por falar em tempo quente, vamos continuar comentando sobre a questão financeira que os Estados Unidos estão passando. O sistema bancário deles está colocado numa situação difícil. Por quê? E quem está sofrendo mais? A bola da vez são nitidamente os bancos médios, os bancos regionais. Nos Estados Unidos, a China tem mais de 10 mil bancos, porque existem muitos bancos locais, certo? Bancos locais, por comunidades, por prefeituras, por administrações regionais, cooperativas. Então o sistema bancário chinês é muito pulverizado. Como eu disse, são mais de 10 mil bancos. Você tem bancos locais, bancos regionais, você tem bancos públicos, bancos de cooperativa. Então o sistema é bastante pulverizado. Claro que você tem grandes bancos, que ou são controlados pelo Estado, ou são propriedade do Estado. Não tem nenhum banqueiro chinês que é autônomo. Isso não existe na China, certo? Pode existir capitalista? Claro que pode. Pode sim. Pode existir bilionário? Pode. Mas esse bilionário ou esse grande capitalista, o grande banqueiro, começa a ter ideias próprias. Olha, se isso acontecer, a chance dele trocar de plano espiritual é grande, certo? Na década de 2010, 14 banqueiros chineses foram executados. Então, você pensa num país como o Brasil ou como os Estados Unidos, que o banqueiro pode fazer o que quiser, inclusive tomar o controle do Banco Central e prejudicar todo um país, uma sociedade, uma economia, só para agradar o Bozo. Você fica espantado com o que acontece na China quando o banqueiro se esquece quem é que manda, certo? Agora, nos Estados Unidos é uma situação análoga ao Brasil. Só que o mercado financeiro de lá é diferente. O Brasil não tem muitos bancos regionais. Na verdade, praticamente não tem. Você tem bancos de varejo, que é um conceito diferente, né? Banco de varejo, banco de investimento. Mas banco regional, na prática, existia bancos públicos. Cada estado tinha o seu, né? Goiás aqui, por exemplo, tinha o BEG. Mas aí foi privatizado, né? Tinha Cachego, que também foi privatizada. Você chegou a ter bancos mais ou menos locais, né? Tinha o BBC e tinha o Banco Mercantil de Minas Gerais. Não sei se ainda existe, era um ótimo banco mercantil do Brasil. Você tinha esses pequenos bancos. Hoje, sinceramente, eu nem sei se o mercantil ainda existe. O BBC acabou sendo vendido, então hoje o Brasil é dominado por poucos bancos grandes. E é um sistema sólido, né? Até porque ele é muito lucrativo. Só de investir em título da dívida pública, ou seja, colocar os brasileiros para pagar os lucros que eles obtêm, eles já ganham muito dinheiro. As taxas de juros no Brasil são as mais elevadas do mundo, são extorsivas. Entra governo, sai governo e o setor bancário drena os recursos nacionais, roubando dinheiro de toda a sociedade para ficar cada vez mais rico. Nos Estados Unidos não é diferente. A diferença, nesse sentido, né, que o banco rouba, claro, isso é óbvio. A diferença é que o Brasil tem grandes bancos e bancos de varejo. Os Estados Unidos têm milhares de bancos. Muitos bancos locais. Bancos de pequenas cidades, pequenos condados. Mas a questão não são esses bancos locais. O problema são os bancos regionais, como era o caso do Silicon Valley Bank e como era o caso do First Republic Bank. E como é o caso do PayQuest Bank, que é o próximo, PayQuest Corp, que está próximo de quebrar também. Então, são mais de 30 bancos regionais, com volumes de centenas ou pelo menos dezenas de bilhões de dólares em depósito. Esses bancos estão sob risco severo. Por quê? Porque eles cometeram um erro que na época parecia inteligente. Gente, banco, se você está mexendo com dinheiro, é uma estupidez acreditar que a situação presente vai permanecer no futuro. Isso é estúpido.
certo? Um grande banco, no limite, ele até pode fazer isso. Mas um médio banco, um pequeno também, porque ele alavanca pouco. Mas um médio, isso é complicado. Explicando, é como se fosse o seguinte: bancos pequenos são ágeis, como gatos. Bancos grandes são fortes como touros. Já bancos regionais seriam capivaras. Que, se ficar manca, bom, tem problema, né? Grandes problemas. Então é o caso dos bancos regionais. Silicon Valley Bank e o First Republic Bank, para citar os dois que quebraram, e o PayQuest Corp, que está próximo de quebrar. A questão é que esses bancos, eles têm um volume grande de depósitos, não chega evidentemente a ser um grande banco, e a maioria dos depósitos não estão cobertos pelo sistema de salvaguarda. O que é o sistema de salvaguarda? Existe uma espécie de fundo de solidariedade entre os bancos que garante o dinheiro de volta de quem tem até 250 mil dólares depositados no banco. O Brasil tem um sistema financeiro semelhante. Lógico que o valor aqui não é 250 mil dólares, mas até um certo volume o fundo garante o depositante, certo? O problema é que esses bancos regionais, a maior parte dos depósitos estava descoberto. No Silicon Valley Bank, por exemplo, a estimativa é que 96% dos recursos depositados estavam acima de 250 mil dólares, ou seja, era dinheiro descoberto, certo? Então, se o banco quebra, as pessoas perdem tudo. E o, abre aspas, socorro financeiro salva o banco que compra o banco quebrado, não os depositantes. Deixa eu dar um exemplo. O First Republic Bank foi adquirido pelo... Lembrando, quem que adquiriu o... Droga, eu esqueci, me deu branco aqui agora. Mas ele foi adquirido por um grande banco dos Estados Unidos. Lehman Brothers foi o que quebrou no passado, perdão. Foi adquirido por um grande banco dos Estados Unidos. E esse banco que adquiriu, ele herdou todos os depósitos, ou seja, todos os ativos, mas não a obrigação de devolver os depósitos. Significa o quê? Tudo que o banco tinha de patrimônio foi para o banco comprador, mas as contas dos depositantes não têm que ser resgatadas pelo banco comprador. Quer dizer, ele ficou com toda a carne e se livrou dos ossos, certo? Então, é um sistema feito para prejudicar o depositante e favorecer o banqueiro. Quando você compra um banco desse, você na prática tem lucro, porque todos os ativos vão para você e os passivos ficam com o governo. Então quem paga o passivo, se pagar, é o governo. Aí é fácil demais, né, adquirir um banco desse. Você pega toda a parte lucrativa e toda a parte que potencialmente dá prejuízo é a viúva, ou seja, é o poder público que paga. Mas isso cria um outro problema. Se o governo tem que resgatar os acionistas dançam. O governo tem que resgatar os depositantes com dinheiro público. Isso quer dizer que a cada banco que ele resgatar, a dívida pública vai crescer, certo? E o problema dos Estados Unidos é exatamente a dívida. Perfeito? A dívida está crescendo num volume muito alto. E mais, no caso desses bancos, o problema específico na verdade é outro. Qual o problema? Seja porque são obrigados, a partir de uma certa, a partir de um certo tamanho, a partir de um certo volume de depósito, a adquirir títulos públicos, seja porque eles tomavam isso como seguro, os administradores desses bancos compraram uma quantidade muito grande de títulos do governo. Só que quando eles compraram esses títulos do governo, eles não estavam pagando na prática juro nenhum. E agora o Fed acabou de aumentar de 5% para 5,25% o rendimento desses títulos. Traduzindo, quem tinha os títulos antigos, que são dezenas de bilhões de dólares, simplesmente está com um mico na mão. Porque não existe uma razão lógica pela qual você vai deixar de ganhar 5,25% para não ganhar nada. Isso é óbvio. Então, esses títulos que supostamente eram seguros, agora são micos. São micos que não rendem nada.
E quem está com esses micos do governo americano em mão pode ter que esperar até 10 anos para resgatar esses títulos. Eram títulos que tinham muita liquidez quando todo mundo queria dólar. Mas em uma circunstância que a economia mundial está se desdolarizando e mais de $1 trilhão deixou de ser necessário porque os países estão cada vez mais usando as suas próprias moedas e o renminbi chinês, essa liquidez que esses títulos tinham foi perdida. Foi perdida porque os títulos não rendem, portanto ninguém vai querer comprar eles, sobretudo numa situação em que existem títulos que rendem, e B, ao invés de todo mundo estar querendo dólar, e portanto está disposto a ir atrás desses títulos, as pessoas estão se desfazendo de dólar. Então, se você tem para vender uma coisa que ninguém quer, na prática você tem um mico na mão. Na verdade, você tem um King Kong. Então, esses bancos, que em alguns casos colocaram mais de 50% de seus recursos, ou dos recursos dos clientes, nesses títulos que são micos agora, evidentemente eles passam por um grande problema que vai resultar na quebradeira deles. É isso, em resumo, é isso.